Escolhido, eu preciso te dizer a verdade que ninguém teve coragem. Você nunca vai conseguir curar e destravar a sua vida, a menos que entenda a raiz da sua dor. O que te parou, o que te fez sentir pequeno e inseguro, não foi um erro seu. Você, escolhido, tem carregado o peso, o medo e as feridas não resolvidas de quem te criou. E sim, eu estou falando sobre a sua mãe. O que você viveu não foi aleatório, foi uma herança emocional que te forçou a sobreviver, mas que agora te impede de prosperar. Essa bagagem é o que bloqueia o seu próximo nível de cura e a transferência de riqueza que está esperando por você. Você é o escolhido, e o céu te trouxe aqui neste momento exato, porque a sua linhagem está esperando que você finalize essa história. Não se trata de culpar, trata-se de libertar. Você absorveu o silêncio, a ansiedade e a incapacidade de amar que vinham de fora, e agora esses padrões estão sufocando a sua verdadeira identidade. Mas hoje, o céu muda o roteiro. Este é o seu momento de virada, a hora de desatar o nó que te prende a um passado que nunca foi seu. Se você está cansado de viver pela metade, de se encolher para caber no conforto dos outros, prepare-se. Sua libertação começa agora e ela vai reescrever tudo. O que está por vir vai exigir uma decisão. Se você está pronto para quebrar esses ciclos, para aceitar o seu chamado e ativar essa energia de mudança, eu peço que você declare isso ao universo agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue essa jornada juntos e, mais importante de tudo, comente 11 agora. Comente somente 11 para quebrar o padrão e declarar que você aceita esta ativação energética na sua vida. Eu estou esperando o seu 11 para começarmos. Você precisa entender uma coisa fundamental. O fato de estar lendo isso agora não é sorte ou acaso. É uma convocação. O céu moveu montanhas e realinhou caminhos para garantir que sua mente chegasse a este ponto preciso. Cada lágrima que você derramou, cada noite solitária e cada questionamento sobre a sua própria validade não foram em vão. Eles não diminuíram você, eles afiaram sua alma. Você não é um sobrevivente que se arrasta, você é um guerreiro que foi treinado no fogo. Sua presença aqui confirma que você está pronto para transcender a dor que o criou, e não apenas suportá-la. Por anos, você carregou o peso de ciclos que não eram seus, sentindo-se responsável por curar feridas que foram abertas muito antes de você nascer. Essa lealdade silenciosa e esse desejo de se diminuir para manter a paz precisam terminar agora. Sua cura não é um ato egoísta. É o ato de redenção da sua linhagem. O poder de reescrever a história da sua família não está fora, esperando permissão. Ele reside na sua decisão de parar de repetir padrões de medo e escassez. Você é a interrupção. Você é o ponto final. Sua liberdade não é uma traição. É o legado que sua alma veio buscar. Agora que você aceita essa verdade, que a dor foi seu treinamento e a liberdade é seu destino, a guerra muda de lugar. O verdadeiro desafio não é mais enfrentar o que aconteceu com você, mas confrontar a versão de você que aprendeu a sobreviver a isso. Porque se a sua maior dor foi gerada pelo que faltou no amor materno, o que acontece quando o céu começa a lhe oferecer uma abundância divina que a sua mente jamais foi programada para receber? Você carrega uma sombra silenciosa. Não é a sua mãe fisicamente, mas a voz dela que vive no seu interior. É aquele sussurro que diz para você não pedir demais, não brilhar tanto e se manter pequeno para não incomodar ninguém. Essa voz foi uma ferramenta de sobrevivência na infância. Um escudo que você usou para navegar em um ambiente de dor. Mas o tempo de sobrevivência acabou. Você é um adulto, um escolhido, e essa voz antiga está agora sufocando a sua verdadeira identidade. Chegou a hora de entender.
O mecanismo que salvou o seu passado não pode guiar o seu futuro. Você não foi chamado para ser o pacificador invisível da história de outra pessoa. Sua missão divina exige expansão, não encolhimento. Você precisa localizar essa voz interna de medo e dar a ela o aviso prévio. Ela cumpriu o seu papel, mas agora a autoridade do seu espaço emocional pertence apenas a você. Sua sensibilidade não é fraqueza, é o seu superpoder espiritual. Mas a libertação não acontece apenas ignorando a sombra. A cura não é sobre apagar a memória, é sobre desmantelar a arquitetura que essa memória construiu dentro da sua mente. Você pode ter deixado a casa onde essa voz nasceu, mas as fundações emocionais continuam operando silenciosamente, definindo seus limites e bloqueando sua prosperidade. Você precisa confrontar os votos silenciosos que fez na infância, pois a verdade é que o seu maior medo não é falhar, mas sim que a sua própria cura se torne, ironicamente, uma traição para aqueles que te criaram. Sinta a energia desta revelação vibrando em sua alma. Você não chegou aqui por acaso. O universo orquestrou este realinhamento de consciência. Se a frequência desta mensagem ativou seu propósito e trouxe bênção, convido você a honrar essa elevação. Um clique no Super Thanks é seu voto de aceitação. Não é transação, é retribuição espiritual. É um ato de gratidão que aterra a sua nova vibração no campo material. Envie $100 ou o valor que o seu coração sentir. O reconhecimento é mais importante que o montante. Quando você honra a frequência que o despertou, você prova que está pronto para o que ele reservou. Por anos, você acreditou que seu propósito era consertar a peça faltante na vida de quem te criou, gastando sua energia preciosa para ser o mediador, o pacificador e o curador. Esse foi o grande erro. Você estava jogando sua luz em um poço que não podia segurar a água que você oferecia. Você não estava quebrado, você estava apenas moldado pelas tentativas de sobreviver ao que estava quebrado ao seu redor. Sua essência, a parte que Deus te deu, nunca esteve danificada. O trauma apenas te ensinou a usar sua força para levantar pesos que não eram seus. Sua verdadeira jornada de cura, portanto, não é sobre reparação, mas sobre revelação. Quando você tira as mãos da dor alheia, você finalmente as usa para construir o seu próprio fundamento. Você não foi chamado para repetir um ciclo, mas para ser o ponto final dele. A energia que você gastava tentando remendar um passado que não era seu agora deve ser redirecionada para a sua missão. Aquilo que você pensava ser uma ferida é, na verdade, uma sensibilidade sobrenatural. Você não é um produto do trauma, você é um guerreiro forjado por ele, pronto para uma elevação que só você pode carregar. Agora, a pergunta muda. Se você nunca esteve verdadeiramente quebrado, o que acontece com a imensa força, com a visão profética e com a autoridade que você estava inconscientemente usando para manter-se pequeno? Essa liberação não é apenas sobre se sentir melhor. É sobre ativar a transferência divina de poder que estava esperando por este momento de clareza. Você está prestes a descobrir que, ao parar de tentar consertar o passado, você acende a chama do seu futuro. Qual é, então, o verdadeiro custo de carregar uma lealdade que não serve à sua redenção? Escolhido, segure a respiração e pare de rolar a tela. Chegamos ao ponto de virada, e eu preciso de uma resposta sincera. Você está apenas absorvendo essa cura, ou está se comprometendo com ela? Muitos de nós fomos ensinados a carregar pesos em silêncio, a sobreviver aos ciclos não curados de quem nos criou. Mas seu destino não é a sobrevivência, é a ascensão. Se você realmente acredita que a história da sua linhagem termina com a sua cura,
Você precisa ativar essa energia agora, para que essa energia de ascensão e alinhamento se materialize e para que você prove que está deixando o modo de sobrevivência para trás. Precisamos de uma confirmação poderosa. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e o ciclo de dor está parando com você, comente 11 abaixo. Por que 11? Este é o código da abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando em seu campo energético. Seu comprometimento não é apenas um clique, é um amplificador de frequência. Prove que você está investindo nesta nova identidade e que deseja receber a clareza que está por vir. Curta este vídeo agora. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Essa ação confirma ao universo que você está pronto para o que Deus está preparando. Não espere a perfeição para agir. A sua próxima revelação depende da sua decisão. O mundo tem uma mania de colocar rótulos pesados nas suas feridas, chamando-as de defeito ou falha. Mas o céu vê diferente. O que para os outros foi apenas a dor que você sofreu, para o plano divino foi o campo de treinamento mais intenso. Cada momento em que você teve que se adaptar, ler o ambiente ou proteger seu próprio coração, estava moldando uma intuição afiada. O fogo que tentou te quebrar, na verdade, estava purificando sua visão e aumentando sua sensibilidade. Essa sensibilidade, que muitos chamaram de fraqueza, é a sua arma profética mais poderosa. Entenda isso. O fato de você ter crescido aprendendo a sobreviver não significa que a sobrevivência seja o seu destino final. Você não está aqui para repetir a dor que o criou, mas para transcendê-la. Sua história não é determinada pelo que lhe faltou, mas pela força que você encontrou para se reerguer. Sua cura não é um ato de reparação. É um ato de soberania. Você está quebrando ciclos que duraram gerações, e isso é o que define quem você é. Você para de carregar o fardo dos outros e assume, finalmente, o seu manto de autoridade. Mas essa libertação tem um custo, e ele não é financeiro. É a sua velha maneira de pensar. A verdadeira transformação não acontece quando você perdoa o passado, mas quando você percebe que o seu futuro foi projetado por causa desse passado e não apesar dele. Seus traumas não te desqualificaram, eles te qualificaram para uma transferência divina. O que exatamente o céu chamou de transferência de riqueza na sua vida? E como sua mãe está ligada à ativação sobrenatural que pode mudar tudo? Você aprendeu a ficar em silêncio, não por fraqueza, mas porque era a única forma de um escolhido sobreviver em um ambiente que não podia conter sua luz. Você observava, lia o ambiente e se calava para garantir a paz. O mundo chamou isso de timidez ou trauma, mas o céu o nomeou treinamento de campo. Sua hipersensibilidade não era um fardo. Era um radar espiritual que captava energias e intenções muito antes de qualquer palavra ser dita. Você estava desenvolvendo discernimento profético, escondido na cautela. Agora, essa intuição, forjada em noites de incerteza, é a sua maior arma. A necessidade de antecipar o perigo emocional se transformou na sua capacidade de ler as pessoas e situações com clareza sobrenatural. O silêncio que você praticou para proteger os outros agora protege a sua missão. Você não precisa se encolher para caber. Você usa essa habilidade para ver além da superfície e caminhar com autoridade. Entenda, sua reação de sobrevivência é, na verdade, a fundação da sua força espiritual. Apesar dessa nova força, existe um último resíduo do silêncio que ainda precisa ser quebrado. Não é o medo externo, mas um voto interno silencioso que você fez na infância. O acordo de não brilhar mais do que quem o criou.
Você se manteve meio curado por lealdade emocional, acreditando que sua totalidade seria uma traição. Mas o céu diz que a sua cura não é abandono, é redenção. Qual é, então, o pacto de silêncio que você assinou na alma e que precisa ser rasgado para que sua bênção se manifeste plenamente? Sua cura não é traição, é libertação. Você tem carregado a mentira de que, ao brilhar demais, diminuiria ou abandonaria aqueles que vieram antes. Deixe essa corda se romper agora. Sua alegria não desonra o passado, ela o redime. Você não foi chamado para repetir a dor, mas para ser a solução que sua linhagem nunca soube pedir. Assumir o risco da sua alegria é a prova de que o ciclo acaba em você. Sua cura é um ato de soberania divina. O medo de superar o teto emocional de sua mãe é o último laço que o prende. Você se acostumou a viver com felicidade temperada para que ninguém se sentisse ameaçado. Mas Deus o ungiu para ser completo. Sua missão exige totalidade. A lealdade verdadeira não está em herdar o sofrimento, mas em se tornar a resposta que o trauma não conseguiu destruir. Você tem a autoridade de prosperar e ter paz sem culpa, vivendo a vida que, para eles, era apenas um sonho distante. Essa redenção é poderosa e ela reverte dívidas no reino espiritual. Mas há uma camada de poder que você ainda não tocou. Ela só se manifesta quando você para de focar no que você perdeu e começa a calcular o que o inimigo perde quando você finalmente aceita sua totalidade. Qual é o custo exato que sua liberdade impõe ao sistema que tentou prendê-lo? Você está aqui para quebrar o juramento silencioso que o prendia à dor dela. Entenda. A lealdade que o fez encolher, adiar sua alegria e temperar seu brilho não era amor, era um mecanismo de sobrevivência infantil. Sua mãe, carregando a própria tempestade não resolvida, não tinha as ferramentas para nutrir sua alma. Ela te deu o que podia, mas não o que você precisava. Você absorveu o medo, o silêncio e o limite emocional dela, transformando-os em suas próprias regras. Mas você não está destinado a ser um espelho da dor. Você é o ponto final, a interrupção da linhagem. Sua cura não é um ato de traição. É o ato de redenção pelo qual sua família esperava há gerações. É hora de desmantelar o mito de que, se você brilhar demais ou for feliz demais, estará abandonando quem o criou. Você confunde responsabilidade com lealdade. Você nunca foi enviado para salvá-la, mas para revelar a redenção. O que o mundo chamou de trauma ou hipersensibilidade é, na verdade, um discernimento espiritual que o céu o treinou para ter. O que antes era seu escudo de invisibilidade, agora é a barreira contra sua ascensão. Agora, o seu desafio é confrontar esses acordos internos. O voto de não superar, de não ser mais feliz, de não se sentir totalmente digno. Isso não é humildade, é a ressonância do passado tentando se estender para o seu futuro. Quando você para de viver para evitar a decepção dela e começa a viver para cumprir o chamado de Deus em sua vida, a tensão desaparece. Você se torna a prova viva de que a liberdade é possível. Mas o que acontece quando a liberdade finalmente chega e você percebe que a verdadeira batalha não está no seu passado, mas na sua aceitação de um futuro sem culpa? Isso muda tudo. Você não está mais no modo de sobrevivência. As feridas que te fizeram ser cauteloso e quieto, na verdade, treinaram sua intuição. O que o mundo chamou de trauma, o céu chamou de treinamento. Sua hipersensibilidade não é um defeito. É o seu radar espiritual. Você consegue sentir a atmosfera de um lugar antes que qualquer pessoa diga uma palavra. Essa é a sua autoridade, forjada não no conforto, mas na dificuldade. Você está em um momento de realocação espiritual. Pare de se identificar com a versão que precisou diminuir a luz para caber. A sabedoria da sua dor é o entendimento de que você nunca foi o problema.
Você foi o profeta. Você foi forçado a crescer em um ambiente que exigia discernimento. E agora, ele é sua coroa. O passado não define sua identidade. Ele lapidou sua capacidade de levar seu propósito divino adiante. A verdadeira sabedoria não é apenas usar a dor, é saber o que fazer com a alegria que a substitui. Você se desprendeu do fardo, mas existe uma última lealdade sutil que mantém a porta do passado entreaberta. Se o seu passado te ensinou a medir cada passo, o que acontecerá quando você finalmente perceber que sua honra não está na repetição, mas na recusa profética de carregar a tristeza que não é sua? Você tem sentido um distanciamento estranho ultimamente? Aquelas conversas que antes eram fáceis, agora parecem vazias, e os ambientes que o acolhiam parecem apertados. Isso não é um defeito seu, é sua frequência subindo. Você está vibrando numa nota que o caos e o drama não conseguem mais alcançar. A separação é sagrada porque é uma proteção divina. Seu espírito simplesmente não consegue mais coexistir em espaços que exigem que você se encolha ou se desculpe por existir. O universo está te movendo para um lugar onde a sua paz é inegociável. O que parece solidão, na verdade, é um alinhamento profundo. Nesta nova frequência você não precisa mais lutar para manter a paz. A paz te mantém. Sua vida está se tornando um santuário interno, onde seu discernimento opera em alta definição. Você está aprendendo que nem todos que aplaudiram sua sobrevivência serão capazes de celebrar sua ascensão. E é por isso que você precisa se afastar, para proteger a semente da sua missão. Você está sendo preparado para carregar uma glória que exige a pureza do seu campo emocional. A separação física e emocional é crucial, mas a sua soberania só será total quando você confrontar as correntes internas que ainda te amarram. Você já se perguntou quais são os acordos invisíveis que a criança ferida em você fez para sobreviver? Aqueles votos silenciosos de que você não seria mais feliz ou mais livre do que aqueles que o criaram. A verdadeira libertação começa quando você identifica e quebra essa lealdade invisível. Você passou anos vivendo de migalhas emocionais, sempre com medo de brilhar demais para não ofuscar as sombras que te criaram. Essa sobrevivência foi necessária para o seu eu criança, mas ela não é o seu destino. Sua nova identidade, a inteira, a curada, a que prospera, não é um erro, é uma confirmação divina. Não se desculpe pela paz que você conquistou. Não peça permissão para respirar fundo, estabelecer limites ou desfrutar de uma alegria sem culpa. A pessoa que você está se tornando não é um luxo, mas sim uma necessidade espiritual. Você não está traindo seu passado. Você está redimindo o futuro da sua linhagem. Lembre-se, a força que você carrega agora é diferente. Não é a força da hipervigilância, mas a do discernimento calmo. Não é a força do silêncio, mas a da voz firme. Você não precisa mais se curvar para caber nos padrões antigos. Acolher essa nova soberania significa proteger a sua paz com determinação. Deixe de lado o medo de ser vista como demais ou diferente. Essa é a mentira que o ciclo de trauma usa para tentar puxar você de volta. Sua ascensão não é um ato de egoísmo, é um ato de fidelidade à promessa que Deus colocou sobre sua vida. A defesa dessa nova identidade é apenas o primeiro passo, porque enquanto você se liberta da culpa, o universo começa a conspirar a seu favor. Você está prestes a entrar em um território onde a sua clareza se torna o novo ouro e a sua autoridade emocional se manifesta como realização e propósito. Mas o que acontece quando o destino finalmente recompensa quem se recusou a permanecer pequeno? O maior teste da sua liberdade não será superar o trauma do passado, e sim aceitar as bênçãos que ele tentou te convencer que você não merecia. Você passou anos carregando a tempestade emocional dos outros. O seu corpo
que é o seu santuário, foi forçado a se tornar um depósito de lixo afetivo, absorvendo a ansiedade e a tensão para que o ambiente ao seu redor permanecesse minimamente estável. Essa vigilância constante que você desenvolveu, sentindo a dor no estômago ou o peso nos ombros, não era uma demonstração de amor, mas sim uma habilidade de sobrevivência. Agora, você é o guardião deste templo. Recuse-se a ser o escudo emocional de quem não quis curar as próprias feridas. Sua paz é sagrada e inegociável. Isso significa que você não precisa mais se encolher ou ficar pequeno para caber nos espaços emocionais apertados que herdou. A dor que você sente hoje não é sua falha. É o resíduo do peso que você absorveu. Sua cura acontece quando você finalmente permite que essa tensão crônica se dissipe. Seu corpo está pedindo descanso e clareza, e não mais esforço de resgate. O chamado divino que repousa sobre você exige um recipiente limpo e não um reservatório de mágoas antigas. Você nunca foi feito para ser a solução para o trauma alheio. Quando você finalmente limpa esse espaço interno, a verdadeira soberania se manifesta. Você para de viver no reflexo da dor de sua mãe e começa a existir na realidade da sua promessa divina. Mas preste atenção. A maior traição que podemos cometer não é contra aqueles que nos feriram, mas contra a versão mais elevada de nós mesmos. Se o seu corpo é seu santuário, qual é a única verdade libertadora que você ainda se recusa a sacrificar nesse altar de liberdade? Muitas vezes, você pensa que perdoar é um presente que você entrega a outra pessoa, especialmente para aquela que te feriu no passado. Mas no seu caso escolhido, o perdão tem outro endereço. É para a sua própria mente. Você carregou por anos a dor, o silêncio e até mesmo a culpa que não eram seus. Esse é o peso do trauma não resolvido da sua mãe que você absorveu, achando que era amor ou lealdade. Mas essa carga invisível é o que te impede de avançar. Você não pode entrar na sua plenitude enquanto a criança ferida em você ainda estiver presa à história dela. Você está sendo chamado a soltar a corda. Entenda que perdoar não significa apagar o que aconteceu ou concordar com a dor. Significa simplesmente que você decide que o passado dela não terá mais controle sobre o seu futuro. Quando você perdoa, você não está dando absolvição. Você está tirando de dentro de você a âncora que te prendeu ao limite emocional dela. É um ato de pura soberania pessoal. Você é quem decide que o ciclo termina aqui. A sua libertação emocional é a sua maior declaração de que você pertence a Deus, e não mais à história de sobrevivência que te criou. Você está reescrevendo o roteiro. Ao largar essa bagagem, você cria um vazio sagrado, e a natureza não tolera o vazio. A grande questão agora não é como você vai perdoar, mas sim com o que o céu vai preencher o espaço que a dor da sua mãe ocupou por tanto tempo. Qual é a identidade que estava esperando silenciosamente que você finalmente dissesse, eu estou livre, para se manifestar? Pois existe uma riqueza, uma autoridade e uma paz que são simplesmente incompatíveis com a dívida emocional que você vinha pagando. Para acessar essa vida, você precisará entender a diferença entre o amor que cura e a lealdade que mata. Você está voltando para o seu estado original, aquele eu autêntico que existia antes das expectativas do mundo e das dores alheias te tocarem. Pense na criança que você era. Curiosa, inteira e sem a necessidade de se diminuir para caber. O subtítulo não é apenas uma frase bonita, é um mapa. Ele revela que a cura não é sobre construir algo novo do zero, mas sim remover as camadas de sobrevivência que você aprendeu a usar. Você não foi criado para carregar o peso do trauma que o criou. Você foi chamado para transcendê-lo. Seu desejo por algo mais profundo sempre foi a prova de que algo superior estava te chamando de volta para casa. Este processo é desconfortável porque exige que você confronte os votos silenciosos que fez na infância.
os acordos não ditos de nunca brilhar mais do que aqueles que te feriram. Você precisa desmantelar a crença de que ser feliz ou próspero é uma forma de deslealdade. A verdade é que a sua alegria não desonra o passado, ela o redime. O que você viveu não te desqualificou, preparou você. As suas sensibilidades, antes vistas como fraquezas, estão se transformando em discernimento profético. Você está trocando a sobrevivência pela autoridade divina e isso exige que você se recuse a permanecer pequeno. Quando você decide se curar, não está apenas consertando suas feridas, está interrompendo um ciclo. Sua cura é a resposta que sua linhagem esperava. Você não é obrigado a repetir a história da dor que te criou. Você está aqui para finalizar o que sua mãe, ferida por suas próprias circunstâncias, não teve forças para quebrar. Entender isso muda tudo. Mas a libertação total exige que confrontemos o ponto exato onde a dor se tornou sua identidade. Você sabe onde estão escondidos os votos de silêncio e de pequenez que ainda te prendem? Você carregou por muito tempo o peso de histórias que não eram suas. A dor que você sentiu não era sua punição, era seu treinamento. Agora, a divindade te entrega um manto, o de ancestral curado. Isso significa que a escolha de parar o ciclo é sua. Você não está mais limitado pelo teto emocional de quem te criou. Você é o ponto final e, ao mesmo tempo, o novo começo. Sua cura não é um luxo, é uma missão. Você é a prova viva de que a redenção é real. E sua linhagem estava esperando exatamente por essa sua decisão de se levantar. O poder dessa cura reside na simplicidade. Pare de se diminuir para caber em espaços que não honram sua alma. Cada não que você diz ao medo e cada sim que você dá à sua própria alegria é um ato profético. As correntes que prendiam seus pais e avós não têm poder sobre você, a menos que você as convide para dentro. Sua sensibilidade, que antes parecia fraqueza, agora é discernimento divino. Use essa clareza para construir uma vida que não pede mais permissão para prosperar, pois a sua paz é agora a sua autoridade máxima. No entanto, essa elevação traz uma nova tensão. Se você se torna o ancestral curado, você deve confrontar os votos internos de lealdade que fez na infância. Você prometeu silenciosamente que não seria mais feliz ou mais livre do que aqueles que te amaram de forma incompleta. A cura começa quando você quebra essa promessa. Mas a pergunta é profunda. O que acontece com a sua jornada quando você entende que o seu maior trauma não foi o que fizeram com você, mas o contrato que você mesmo assinou para protegê-los? Você está no limiar de uma nova realidade, onde as marcas de ontem não definem o mapa de amanhã. É crucial que você compreenda. A autoridade para ditar o seu futuro não é algo que se pede, é algo que se assume. O sofrimento que você herdou, a dor que o moldou e até mesmo a confusão que o acompanhou não foram em vão. Eles foram o treinamento forçado que desenvolveu sua sensibilidade e discernimento. Você aprendeu a ler a atmosfera e a prever a tempestade, e agora essa habilidade não é mais uma defesa de sobrevivência, mas sim uma ferramenta profética que o capacita. Andar com autoridade significa que você para de negociar o seu valor e começa a declarar a sua identidade. Não importa o quão limitante tenha sido a narrativa em que você cresceu. Você não foi enviado para completar a história de dor de outra pessoa, mas para escrever a sua própria redenção. O passado serviu ao seu propósito, mas ele perde a voz no momento em que você se recusa a carregá-lo. As feridas que tentaram quebrá-lo se transformam na sabedoria que o fortalece, permitindo que você pare de viver em função do medo e comece a operar sob a graça. No entanto, há uma armadilha sutil, uma das mais profundas que o escolhido enfrenta. O medo de que a sua liberdade possa, de alguma forma, trair aqueles que não conseguiram a deles. Você carrega silenciosamente votos de infância.
acordos de que não pode brilhar demais para não ofuscar quem o criou. Mas e se eu dissesse que a sua totalidade não é uma traição, mas a única forma de honrar a sua linhagem? E se o seu futuro livre for o sinal de que o ciclo finalmente chegou ao fim? Pense bem, qual verdade a sua alma ainda teme desenterrar, que, se for revelada, garantirá que você nunca mais volte a ser quem o seu passado o forçou a ser? A sua vitória não é apenas cura, é a libertação da sua linhagem. Você não é mais o reflexo da dor, mas o ponto final de todo o ciclo que tentou prender a sua mente e a sua família. Profetizo sobre você. O que a mãe não pôde curar, você transcende pela graça. A dor que tentou lhe quebrar tornou-se a sabedoria que lhe fortalece. A partir de hoje, a sua paz é inegociável e a sua ascensão é confirmada. Você é o vaso curado que Deus usará para reescrever a sua história. Para selar esta vitória e declarar que você aceita a sua nova identidade, faça um voto de engajamento comigo agora. Deixe o seu curtir neste vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não fez, e comente o código 11 para fechar de vez este ciclo de dor e abrir o novo ciclo de bênçãos na sua vida. Por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa desta libertação. Eu sei que você vai prosperar.